eu não abro mão. Leva tempo, mas eu não abro mão. Isso é muito importante. Hoje eu quero fazer uma introdução de uma série que a gente vai fazer. Eu mandei uma enquete para você no WhatsApp, você deu uma olhada aí? No seu WhatsApp, no WhatsApp do grupo? Eu mandei aí, perguntando sobre o profeta Jonas. Se você conhece a história do profeta Jonas. Nós vamos passar 3 semanas estudando esse profeta. E você vai passar 3 semanas lendo esse livro na Bíblia. É meu desafio para você. Um capítulo segunda, são 4 capítulos. Um segunda, um terça, um quarta e um quinta. Aí você passa sexta, sábado, domingos de boa. Na outra segunda, capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Beleza? Então a gente vai ler esse livro nas próximas 3 semanas. Toda semana a gente vai repetir. A gente vai lê-lo. Então você pode votar aí. Ó, eu tenho um voto de alguém que já conhece e estudou. Eu tenho várias pessoas falando que conhecem o livro de Jonas. E algumas pessoas que não conhecem o livro do profeta Jonas. Né? Por que a gente vai começar essa série? É muito importante a gente perceber que a jornada cristã é cheia de desafios e demandas. Os desafios vêm por a gente estar numa jornada onde nosso objetivo é chegar ao céu. Óbvio, né? A gente vai viver com Deus, só que não é lá no céu. O céu vai descer para a terra. Então esse é o nosso objetivo. Nós somos provocados nessa jornada a sair da nossa zona de conforto, do nosso modus operandi, da forma com que a gente lida, sendo desafiados a mergulhar num processo de transformação. A gente não foi chamado para continuar sendo quem somos. Nós somos chamados para sermos transformados, para sermos pessoas diferentes, ou seja, mais parecidos com Jesus. E nesse trajeto de sair de quem somos a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, nós frequentemente somos tentados a agir, seja por não concordar, nesse processo, nesse trajeto, nós nos deparamos com situações que a gente não concorda, situações que Deus nos propõe e que a gente não concorda, a gente não entende. É do agrado de Deus, mas a gente não concorda. Você já passou por uma situação dessa? Em que é o que Deus quer que você faça, mas não concorda. Fecha aí, né? Você puxa aí, puxa a outra também. Puxa a outra primeiro. Isso, puxa a outra e puxa depois. Agora puxa essa. Isso. Isso aí. Então a gente às vezes passa por situações em que Deus quer que a gente faça alguma coisa, a gente fala assim, não é possível. É tipo o jovem rico chegar e falar assim, vende tudo que você tem. Mano, tá louco, mano. Jesus bebeu? Dá vontade de falar, né? Mas quando você vai estudar, você percebe que tinha mais coisas ali naquela história. E quando a gente se depara com essas situações, nós tendemos a fugir de Deus. A gente não gosta, a gente fala, não, a igreja está com problema, os irmãos estão com problema, estão pegando no meu pé. Tem muito disso, as pessoas trocam de igreja porque acham que os irmãos lá estão pegando no pé. Na verdade, Deus está querendo propor uma mudança e você, não, aquela igreja lá não presta não, o pessoal fica pegando no pé, bando de fofoqueiro, falando da vida dos outros. Às vezes é Deus que está fomentando mudança, e às vezes quando a gente não se adapta, não concorda, não entende que isso é um processo de mudança, a gente então foge, seja por não concordar ou por não entender. E esse foi o desafio do profeta Jonas, foi o desafio que é um desafio que é nosso também. Então aprender por semelhança, por contraste, é a nossa questão aqui hoje com o livro de Jonas, beleza? Então a gente vai por partes, como dizia Jack, ver hoje a questão, hoje e semana que vem, Jonas e o peixe. O que aconteceu com Jonas e o peixe? Vamos lá? E aí eu quero que você pense numa coisa. Entrou com um efeitinho, que bonitinho. O texto primeiro diz assim, certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu até Jope, e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. As primeiras coisas que a gente tem que entender aqui é quem é Jonas. Vamos configurar.
Jonas é um profeta. Profeta era uma figura em que Deus usava para poder dar algumas mensagens deles direta para o povo, principalmente em tempos de crise. Tá? Então ele é usado para transmitir a palavra de Deus a Israel. E Jonas é o único cara que tem um chamado especial. Nenhum profeta tinha um chamado para sair de onde ele estava e ir para outro lugar. Ele sempre era chamado para pregar em Israel. Jonas não, é diferente. Ele foi chamado para ir para um outro país, para uma outra galera, para pregar. Isso é o grande diferencial na vida de Jonas. E Jonas era um cara que a Bíblia fala, Jonas, filho de Amitai. Acabou, mano. Jonas era filho de Amitai. Quem é Amitai? Não sei. Mas o pessoal sabia, porque falar que ele era filho de Amitai, todo mundo sabia quem era Jonas. Só existia um, Jonas, filho de Amitai. Existe o Jonas da barraquinha de cachorro-quente, existia o Jonas do trailer, mas o Jonas, filho de Amitai, era único. Então a Bíblia conhecia esse cara. Por isso que todo leitor, o autor entendeu que se eu colocar Jonas, filho de Amitai, todo leitor vai saber quem ele é, menos nós. Mas todo leitor ia saber quem ele é, porque ele era famoso. E por que ele era famoso? Porque se você ler na sua Bíblia o segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, você vê Jonas sendo incumbido de uma tarefa. E aí, se eu fosse você agora, ou eu abria a sua Bíblia, ou eu abria a sua Bíblia no celular e ia acompanhando na sua escritura para você ir marcando, para você ir memorizando, acompanhando esse texto que a gente vai estar lendo. Vai acompanhando para você ir memorizando onde estão as coisas, tá? Jonas ministrou durante o reinado de Jeroboão II, que foi um rei lá de Israel. Ele apoiava uma política nacionalista. Jonas defendia o país. Os leitores poderiam identificá-lo como um patriota. Jonas era um patriota. Um cara que entendia que a nação dele tinha que vir em primeiro lugar. Um cara que entendia que os valores, primeiro, American First, primeiro tem que ser o nosso país. E o discurso dele era assim. E Deus chama esse cara para ir para pregar para uma outra nação. Quem é Nínive? Que cidade era essa? Gente, alguém já assistiu o seriado dos Vikings aí? Quem já assistiu? Quem já assistiu já sabe mais ou menos o que eu vou falar agora. Esse pessoal aqui não era fraco, não. Nínive era a capital do Império Assírio, na época. Um dos impérios mais cruéis e violentos que já existiram. Os caras eram mal e mal de verdade. Não era pouco mal, não. Pra você ter noção, aonde eles passavam, eles faziam questão de deixar pilhas de cadáveres. Pilhas de cadáveres, gente morta. Eles deixavam pilhas, eles empilhavam as pessoas. Era de propósito. Quando eles invadiam uma cidade, eles queimavam a cidade até o chão. Eles torturavam e desmembravam e decapitavam as pessoas. Sabe o que eles tinham característico deles fazerem? Pegavam, cortava uma perna e um braço da pessoa, deixava ela agonizando até morrer, e de longe ele pegava um braço e fazia assim o braço da pessoa, dando tchau para aquela pessoa que estava no chão. Ah, você acha que isso é ruim? Pior é quando eles pegavam, decapitavam os filhos ou os parentes, faziam um cordão de cabeça e mandavam os parentes que ficaram vivos desfilar com as cabeças dos mortos na rua. Era esse tipo de gente. Esse tipo de povo. Eles obrigavam amigos e membros das famílias a matar uns aos outros. Queimavam adolescentes vivos. Que coisa linda. Queimava vivo os adolescentes. Dependendo do comportamento, mandava limar. Esse era o povo. Algumas mães têm vontade, momentaneamente, só. Mas passa, rapidinho. E eles eram uma ameaça constante durante toda a vida de Jonas. Só que em 722 a.C., eles invadem o norte de Israel e destroem a capital Samaria, destrói geral, faz o que eles estão acostumados a fazer. E isso
impacta Jonas. Jonas passou a odiar esse povo de uma forma tremenda. E aí, Deus de Jonas fala, vai lá e prega para aquele povo. Tá entendendo? Sacou, né? Entendeu? Entendeu qual é o negócio? Na vida tem momentos em que Deus fala algumas coisas pra gente e fala assim, não vou. Não, Deus, não é possível. Não pode. São coisas que não entram na nossa cachola. Não entram na nossa cabeça, mas é Deus falando. E aí, como é que eu lido com isso? E qual era a missão? Cara, nada faz sentido. Você manda um patriota, nacionalista, pregar arrependimento para salvar aquele que eles mais odeiam. Pirou, mano. É muito doido o negócio. Porque pensa comigo, se Deus fosse destruir aquele povo pela maldade dele, ele mandaria aviso antes? Não precisava. Então Jonas entendeu, se Deus está me mandando é porque Deus quer salvar esse povo. E não concebo Deus querer salvar esse povo. Porque esse povo é mau. E eu não concebo participar disso. Eu vou embora. Eu não vou. E ele vazou. Foi embora. Começa a perceber isso na sua vida. Começa a ver você, se espelha nessa história. Deus muitas vezes te chama para algumas coisas que você não concorda, para falar para pessoas que você não acha digna de estar aqui dentro, para conversar com amigos que você não acha boa influência, mas é Deus que está falando. E aí? Você vai ser protecionista e falar assim, meus filhos não andam com essas companhias. Eu não ando com esse tipo de gente. Minha mãe falava um ditado, como é que era? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quem anda com porco, farelo come. Meus filhos não vão andar com essa gente, não. Só que aí, como é que fica o negócio assim, quando você pensa desse jeito aqui? Isso serve para tudo. Às vezes Deus está formando uma nova igreja. Aqui a gente tem isso aqui de vez em quando. De vez em quando, a gente abre a portinha, toca um hino mais antigo, um negócio assim, já aflora dentro do coração. Ai, podia ter mais. Ai, podia, que é tão bonito esse hino antigo. Aí eu tenho que vir com a tesoura. Eu falo, não é o propósito. Não tem nada de errado cantar hino. Só que o propósito da nossa igreja é ser uma igreja contemporânea, nossas músicas têm que ser contemporâneas. Mas por quê? Porque como que uma igreja pode abrir mão disso? Não é que ela está abrindo mão, é que Deus falou para a gente ser assim. E aí, às vezes, a gente não consegue conceber. E aí, Jonas foge. E Jonas, em Nínive, era como você enviar um rabino para pregar na Alemanha. Durante o regime nazista. Qual a chance dele sair vivo? Cara, não vai rolar. Não vai rolar. Manda um rabino em 1941 pregar nas ruas da Alemanha. Mano, o cara não dura. É 100% de chance de morrer. 0 chance de sucesso. 100% de chance de morte. Ia empacotar. E aí que é onde ele vai? Para a Espanha. Vai ver o Real Madrid jogar. Meu Deus do céu. Nessa época, não existia o Real Madrid, óbvio, né? Mas nessa época, Espanha significava fim do mundo. A Espanha era o fim do mundo. Na tradução antiga está escrito Tarsis. Na tradução mais nova, eles já colocam a localização que é agora, que é, olha na sua Bíblia aí, tá Espanha. E a Espanha significava o fim do mundo. Quem tem Bíblia de estudo vai poder ver aí embaixo, que está dizendo aí embaixo que é fim do mundo. Ele fugiu para onde? Para longe das coisas, para longe de tudo. Foi para o fim do mundo. Jonas tinha não só um problema com a tarefa que foi dada, mas ele tinha um problema com quem deu a tarefa para ele. Aí moiou o negócio, porque ele estava bravo, não só com o povo, não só com a tarefa, mas agora ele estava bravo com Deus que ele servia. E ele fala, eu vou fugir. Jonas entra num caos. Jonas entra num processo complicado. Porque ele começa a pensar, como um Deus bom pode dar uma noção, uma missão de pregar uma nação dessas a oportunidade de experimentar a misericórdia dele? Como é que Deus pode oferecer misericórdia para esse tipo de gente?
Como que Deus pode oferecer a graça dele? Como é que Deus pode estar ajudando os inimigos do seu povo? Como que pode? Como é que eu posso estender a mão para aqueles que afrontam a Deus com seus hábitos, com as suas condutas, que são reprováveis aos olhos de Deus? Como é que Deus pode querer ser bondoso? Estão me entendendo? Com aqueles que a gente acha que são reprováveis, com aqueles que a gente acha que não são dignos de receber a graça de Deus. Só que Deus está dizendo, essas pessoas que você acha que não são dignas para mim, eu quero dar minha graça para eles. E o que Jonas faz? Sarta fora, mano. Porque Jonas desconfia de Deus. A primeira coisa é ele pensar assim, será que Deus sabe o que está fazendo? Acho que eu vou ter que lembrar a Deus quem é esse povo. Acho que Deus confundiu, deu bug, bugou ali a memória, Deus confundiu Síria com Assírio, deve ter alguma confusãozinha. Então Deus não deve estar. Quando a gente se depara com situações dessa, a nossa confiança em Deus é posta à prova. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Ou confiamos que Ele nos vai nos levar a águas tranquilas, ou não confiamos que Ele vai nos levar a águas tranquilas. Jonas desconfiou de Deus. Porque o nosso modus operandi é o quê? Naturalmente, é sempre decidir o que fazer. Quando a gente não sabe, vou ter que tomar uma decisão, alguém tem que tomar uma decisão de decidir o que fazer. Se nós não vemos uma boa razão ou uma lógica no que Deus está dizendo ou fazendo, nós achamos que não há lógica, então aquilo não é Deus. Certo? Não há lógica, eu não entendo, não tem uma razão plausível, então não é Deus que está chamando. Porque nós somos o penhor do negócio. Nós nos avaliamos. Então, se não passa no nosso crivo, não pode ser Deus. E aí, nós desconfiamos da sua bondade e sabedoria. Sabe quem fez isso também na Bíblia? Adão e Eva. Quando ouviram a conversa da serpente, eles desconfiaram da bondade de Deus. Por quê? Eles viram um fruto apreciável, bonito, queriam comer. Deus não tinha dado nenhuma razão lógica, uma boa razão, por que seria errado comer. Só disse, se você comer, certamente você morrerá. Só isso. E o que eles fazem? Eles comem do fruto. Jonas foge de Deus. E você faz o quê? A gente desconfia de Deus e foge, sai fora. Nós nos desviamos de Deus, o ignorando. Mas também tem duas formas da gente se desviar de Deus. Quando a gente não entende. Ou a gente ignora Deus e fala assim, não sei o que Deus está falando, então deixa isso quieto, mexe nisso não, dá muito trabalho, minha vida está muito complicada, eu vou arrumar mais um problema. Então você ignora Deus, deixa Deus falar. E vive sua vida de acordo com o que você quer viver. Com seus princípios, suas decisões, você vive. A outra maneira é você se tornar muito religioso. Super religioso. São as duas maneiras de fugir de Deus. Ou eu ignoro Deus, Pai, dá-me tudo que é meu, dá-me a minha parte da herança, não quero mais ficar aqui. Filho mais novo, vai embora. Lembra da história do filho pródigo? Ele vai embora. E o filho mais velho que ficou em casa? Pai, eu tenho trabalhado para você aqui como um escravo. O cara estava em casa se sentindo um trabalhador, estava na casa do pai. Então, um é o religioso que fica e se desconecta do pai. E o outro é o libertário, que vai embora e se desconecta do pai. Então, você tem essas duas maneiras, se tornar muito moralista ou se tornar, ignorar Deus, deixar Deus para lá. A menos que Jonas possa ver seu próprio pecado e ver-se como vivendo inteiramente pela misericórdia de Deus, ele nunca vai entender como Deus pode ser misericordioso para com o mal e as pessoas, e ainda pode ser justo e fiel com elas. Se ele não entendesse o tamanho do pecado dele, como que ele também depende da graça, ele não conseguiria lidar com um Deus justo e fiel que age assim com pessoas que aparentemente não são dignas, né? Esse slide já foi por aqui. Aí, o que acontece? No entanto, Deus
mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um a seu Deus, e para que o navio ficasse mais leve, jogavam as cargas no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus, para que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Não, volta. Aqui. Jonas, ele foge e vem uma tempestade. Grava uma coisa: cada ato de desobediência traz consigo uma tempestade. Cada ato de desobediência traz consigo uma tempestade. Eu não estou dizendo que coisas difíceis vêm na nossa vida como consequência do nosso pecado. Não é isso, tá? As consequências para Jonas foram imediatas. Na nossa vida, quando a consequência de Jonas foi a tempestade que já chegou. Ele entrou no barco, a tempestade veio, mano. Foi imediato, a desobediência gerou uma tempestade. Já na nossa vida, normalmente ela funciona como quimioterapia. Quem já esteve perto de uma pessoa que fez quimioterapia? Quimioterapia é um negócio legal. Eu levava minha mãe para fazer químio. Ela fazia na terça. Terça-feira eu levava. Tomava lá, pá. Gente, ela não entra numa cama. Quimioterapia é um saquinho, tipo um soro, que tem uns produtos lá dentro, você toma na veia e boa. Essa funciona. Tá bom? Quando eu era pequenininho, eu achava que era uma câmara, que você entrava, que você sofria radiação e tal. Mas não é assim. Na terça-feira, que a gente voltava para casa, minha mãe estava tinindo. Ixi, se deixasse, ela dava cambalhota, dava mortal para trás. Na quarta, bem demais. Na quinta-feira, moiou. Aí ficava quinta, sexta, sábado, domingo ela voltava a ser gente de novo. Por quê? A desobediência para a gente funciona assim, não tem efeito imediato igual fez com Jonas. Você pode desobedecer a Deus, não vai ter efeito imediato, mas vem igual quimioterapia. No começo ele se sente bem, se sente livre, poderoso, alto astral, mas depois o castigo vem a cavalo, porque toda desobediência traz consigo uma tempestade. Os sintomas são sentidos depois. O pecado sempre vai endurecer a nossa consciência e vai nos consumir lentamente. Você vai ficando menos sensível aos erros. Vai ficando menos sensível. E como vem a tempestade, você vai começar... Você já foi em praia e já viu aquela cena maravilhosa, alguém tomando vácuo, tomando capote? Já viu? Que a pessoa está na praia, a onda é forte, e toma uma, a pessoa tenta levantar, já toma outra, só vê as pernas passando. Aí você entende, tá lá uma placa, não entre nesse canal. Aí o bicho desobediente vai lá para aquele lugar. E aí quando ele entra naquele lugar, ele começa a tomar uma onda atrás da outra. Acontece assim na nossa vida. Aparentemente sua vida está uma praia linda de areias brancas e mar esmeralda. Beleza. E você sabe que você tem que honrar a Deus com o seu dinheiro, dar seu dízimo, você sabe que você tem que ser fiel em casa, você sabe tudo que tem que fazer. Aí você começa porque a vida está boa demais, aí você quer arrumar um probleminha. Estava conversando com o irmão ontem, vou usar como exemplo. Aí você quer arrumar um probleminha. Aí você tem um sonho de infância de comprar um carrão. A coisa está boa demais, aí você compra uma Captiva, você compra um Renault Fluence, você compra uma Maréia. Ah, meu Deus, no primeiro dia você anda bem. No primeiro problema, você deixa um fígado e deixa um rim. E aí não para, aí você troca uma peça... Aí você troca uma peça, a peça é nova, então é forte, a mangueira estoura. Aí você troca a mangueira, o negócio vai com mais pressão, estoura outra coisa. E aí vai começando, lembra da praia? Você vai começando a tomar capote, sua vida estava em paz, sua vida estava tranquila, e você foi arrumar um probleminha, por quê? Porque você é feliz, porque está muito tranquilo, você foi arrumar um probleminha. Uma vez eu tinha um carro quitado, não tinha problema na vida, gente. Eu fui arrumar um negócio de comprar um Fox preto. Gente, que arruaça, umas parcelas gigantes. Para que eu fui arrumar isso? Bati o carro depois, foi uma desgraça. A gente arruma o problema. A desobediência faz isso. Tiago fala que o povo perece por falta de conhecimento.
a gente não lê a Escritura, a gente não dica, não busca conhecimento, não busca sabedoria. Aqui eu tenho um monte de gente aqui que sabe um monte de área. Tem gente que mexe com investimento, tem gente que mexe com direito, tem gente que mexe com enfermagem, tem gente que mexe com sistema, tem muita gente que mexe com carro, com pneu, um monte de coisa. Aí eu vou tomar a decisão porque eu vi 2, 3 vídeos no YouTube e acho que eu sou craque no negócio. Pergunta. Essa semana a gente conseguiu uma benção. A gente tinha um teclado aqui que a gente ganhou há muitos anos atrás, um teclado que é uma raridade, que era um Yamaha DX5 grandão. E a gente não conseguia tocar porque ele não é um teclado, ele é um produtor de som, é para arranjadores, é uma coisa diferente. E aí a gente foi vendê-lo. A gente conseguiu vender, vendi o teclado, a gente já comprou um novo teclado, em breve teremos um teclado próprio da igreja aqui, né? A Rosana não vai precisar mais ficar trazendo o teclado dela, vai ter um teclado aqui, né? Porque esse teclado é da Rosana. A gente vai ter o nosso teclado para a gente poder tocar. E quando eu fui comprar o teclado, eu fui vender o teclado, eu fui na loja para saber se o cara tinha um cabo. Eu conversei com o cara, beleza. O cara começou a me oferecer teclado. Cara, eu tenho isso aqui, eu tenho interesse no seu teclado, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso aqui. Eu assisti 2 vídeos no YouTube, eu falei, o quê? Júnior? Tá disponível? Tá maluco, velho? O cara entende, vive a vida inteira com isso, é músico profissional. Eu vou ficar me matando? Seja obediente, filho. Chama quem tem autoridade. Foi comigo, vendemos o teclado, arrumamos, escolhemos qual é o outro teclado, pronto, acabou, resolveu. O teclado estava aí há anos para ser vendido. Pegamos, resolvemos, acabou. Glória a Deus, temos um teclado novo. Mas eu vou buscar quem tem autoridade. E muitas vezes eu faço as coisas da minha cabeça. Toda desobediência traz consigo uma tempestade. E eu já estourei meu tempo, igual a Regiane sempre fala. Mas tudo bem. Né? Eu vou só mais uns minutinhos e já termino. A tempestade também não só é um caos, mas a tempestade também pode nos levar para mais perto de Deus. Olha o que aconteceu com Jonas. Os marinheiros, eles foram pegos numa tempestade que não era deles. Percebe? Alguém se lembra aqui da mensagem que a Fabi pregou sobre a fornalha, que muitas vezes a gente é lambido pelo fogo da fornalha dos outros? Você não vai se lembrar. Eu lembro. Entendeu? Porque muitas vezes o fogo é da fornalha dos outros, não é do meu. Os caras entraram numa tempestade. Esposa entra em muita tempestade de marido. O cara quer sempre dar a tacada certa, o negócio da China e a esposa está sempre levando vaca. Né? É complicado. Mas esses marinheiros entraram numa situação que eles não provocaram, não tinham nada com isso. Mas olha bem o que aconteceu com esses marinheiros. Eles foram levados ao conhecimento do Deus verdadeiro por causa da tempestade de Jonas. Eles começaram a conhecer Deus. Jonas inicia a sua jornada de quebrantamento, de entender quem era Deus e a graça de Deus durante essa tempestade. Jonas entende o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando as tempestades vêm em nossas vidas, sejam como consequências de nossos erros ou não, os cristãos têm a promessa de que Deus vai usá-los para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo a tempestade pode nos aproximar para Deus. As dificuldades não são resultados do nosso pecado. Para nós, elas ajudam a reduzir o poder do pecado sobre nossos corações. As tempestades têm o poder de nos tornar mais dependentes de Deus. Quem nunca, quando estava na M, falou, Deus, socorro? Quem nunca? E parece que quando a gente está bem, a gente... E aí, Deus? Mas quando a gente está mal, fala, Senhor... Até a entonação muda, né? Pai querido... Não muda? Fala sério, muda, né? É aquele apelo à emoção. A gente apela para a emoção, para que Deus fique com dó da gente. Mas quando está bem, e aí Deus, nem olha. Aí Deus, beleza. É complicado. É muito complicado. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Então, as tempestades da vida podem concorrer para o bem. E eu quero terminar com essa parte de Jonas. Aonde Jonas estava? Jonas foi para o porão. E no porão ele dormiu. Quem nunca
escapou dos problemas, se enfiando no quarto e dormindo. Quem nunca? Jó não estava dormindo porque ele estava de boinha. Ele estava extremamente angustiado. O comportamento daqueles pagãos, daquelas pessoas que não conheciam a Deus, era mais admirável do que o comportamento de Jonas, que conhecia a Deus. Jonas foge para o sonho, para o sono. O desejo de fugir da realidade através do sono. Mas os marinheiros são melhores que Jonas. Às vezes as pessoas de fora da igreja são melhores do que nós. São menos preconceituosas do que nós. São mais abertas ou mais generosas do que nós, que conhecemos o Deus que é extremamente generoso. Os marinheiros estão extremamente alertas. Eles estão buscando o bem comum. Perceba no texto, eles estão procurando saber como é que nós vamos fazer que esse navio não afunde. Joga a carga fora, deixa ele mais leve. Vamos lutar. Eles estão pensando no bem comum, não só no deles. Pensando no bem comum. Eles oram para os seus deuses, mesmo sem saber que os seus deuses eram deuses falsos. Eles buscam. Eles oram. Eles fazem qualquer coisa mesmo achando que não funciona. Mas eles fazem alguma coisa. Por quê? Porque eles entendem, eles têm discernimento que aquela tempestade não era natural. Não era uma tempestade aleatória. Esses caras eram espiritualmente dispersos. Eles não tinham caminho. Eles não oravam para o Deus Criador, para Jesus, mas eles oravam para alguma coisa que ensinaram para eles, falaram que funcionava, e eles buscavam. Eles eram espiritualmente conscientes para saber que aquela tempestade não era aleatória. Eles não tinham preconceito e eles foram pensando no bem comum. E aí o marinheiro fala uma coisa muito interessante. Levante-se. O marinheiro chega para ele e fala, levante-se. Aqui, ó. Levante-se. Sabe o que é interessante? Quem fez a aula dos adolescentes hoje vai lembrar. Sabe o que é interessante essa palavra? Essa palavra no hebraico significa kumlek. É a mesma palavra que está no versículo 1, lá em cima, quando Deus chama Jonas e fala, levante-se e vai para Nínive pregar. É a mesma palavra. O que o texto quer me dizer? Que a palavra de Deus que deveria sair do profeta estava na boca do marinheiro pagão, dizendo para Jonas o que ele deveria fazer. Ou seja, chega um momento em que o cara que diz que entende a Deus está tão perdido, que Deus tem que falar através do perdido o que ele tem que fazer. Porque ele se desconectou totalmente. Enquanto ele se esconde na caverna, há um marinheiro com a palavra de Deus na sua boca. O pagão apontando o caminho que o homem de Deus deveria andar. O povo perece por falta de conhecimento. E aí os de fora. E aí a gente tem que ouvir lição de moral dos LGBTQIA+. Porque às vezes eles são mais generosos do que a gente. E é esse povo que Deus quer salvar. É o povo que você acha que não é digno de estar aqui dentro. É o povo que você acha que tem que se consertar primeiro para depois estar. É o povo que você acha que não vai me ouvir. Eu tinha mais coisas para falar, mas pelo horário eu vou encerrar por aqui. E eu queria propor essa reflexão. Primeira reflexão, quero que você revisite a enquete e me fala se você realmente conhece a história de Jonas. Ok? Segundo, você está se escondendo num sono profundo para não fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer, para não se comprometer com o que Deus tem te chamado para se comprometer, para não tomar as posturas que Deus tem falado para você tomar? Você está se escondendo no sono? Terceiro, que orientações que Deus tem te dado e que você tem, picado a mula e falar, isso eu não faço. É castidade? É para ser castidade no namoro, é sexo no casamento. Castidade no casamento é sexo só com seu marido, com sua esposa. É castidade que Deus está falando que você tem que prezar?
É fidelidade financeira para cuidar das suas finanças? É honestidade no trabalho? Não, se eu fizer isso, meus concorrentes vão me engolir. O que Deus está te chamando que você está tentando picar a mula? Eu queria dar um tempinho, 1 minuto, para você refletir sobre isso. Depois juntos a gente vai orar para encerrar esse encontro. Mas eu quero que você pense, o que Deus provocou em você? Feche seus olhinhos, tenha um tempo de meditação, depois juntos a gente vai orar. Paizinho querido, nós aqui reunidos, fomos expostos a um pedaço da palavra do Senhor a Jonas. E muitas coisas a gente tem de semelhante com ele. Eu te peço que nos ajude a averiguar isso e sair daqui hoje com posturas tomadas, porque o Senhor tem incomodado alguns de nós com algumas posturas há tempo. Nós temos fugido para a Espanha. Temos fugido para o fim do mundo, porque nós não queremos pegar essa responsabilidade. Ajuda a gente, Espírito Santo, nos dê força. Porque em Ti nós somos mais que vencedores, em Ti nós podemos. Quebra o nosso coração e ajuda a gente a Te obedecer, a se conectar contigo e viver a vida que o Senhor tem para nós. Não por nossa força, mas porque o Senhor conquistou a vitória por nós. Que a força que habita em Ti, Jesus, habita em nós, para podermos ser gente de verdade. Amém. Queria despedir do pessoal que está em casa. Deus abençoe. Até a semana que vem. E aqui